Bom dia, meu irmão, minha irmã da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Bom dia, meus amigos, a todos aqueles que nos assistem aqui nesse canal da nossa igreja, esse canal maravilhoso. Obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado porque vocês têm acompanhado aqui os nossos estudos, né, pela nossa EBD. Obrigado porque nesse momento de distanciamento, as coisas não têm deixado de acontecer. Obrigado porque Deus tem abençoado muito aí as nossas vidas e permitido que a gente continue com esse trabalho. Obrigado porque você tem sido um fiel, né? Cumpridor aí da palavra, estudando a palavra de Deus, ao seu tempo, a gente entende, não necessariamente hoje, né? Mas ao seu tempo. Por isso, a você que nos assiste, obrigado, obrigado por tudo. Enfim, 2021, né? Cá estamos nós, nosso segundo domingo, não é verdade? Pois é, segundo domingo já de 2021. Olha só, e lá se vai o ano, não é verdade? E lá se vai o ano. Segundo domingo, pois é, graças a Deus por isso. Espero que você esteja bem, que Deus esteja te abençoando, te guardando, te protegendo, e que esse ano de 2021 possa ser um ano de bênçãos na sua vida. Deus te abençoe demais. É o nosso desejo aqui, tá certo? Bom, a nossa igreja continua funcionando, a Segunda Igreja Batista em Gramacho está acontecendo, né, não parou, ela continua acontecendo, e os cultos aos domingos, né, vem acontecendo às 10 da manhã e às 18h30. Se você puder, escolha um horário, venha participar conosco, né, deste culto ao Senhor, tá certo? Pois é, 2021 é um ano de bênçãos e nós acreditamos nisso. Amém? Por quê? Porque nós somos fiéis, nós temos fé, nós não somos o quê? Ó, aqui o tema da nossa lição. Quando a adversidade é a incredulidade, nós não temos isso, nós temos Cristo, e nós acreditamos que 2021 vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, olha aí, ó, o tema de hoje, né, da nossa revista aqui. Pois é. Quando a adversidade é a incredulidade. Nós temos que estar muito atento a isso, porque hoje, ao que parece, tem sido muito fácil não acreditar, né? E nós devemos estar apoiados na palavra de Deus para que a gente acredite e tenha fé sempre no nosso Deus, naquele que nos resgatou, naquele que nos salvou. E hoje nosso papo, então, vai girar aqui, nosso estudo, em cima deste tema, a incredulidade. Isso mesmo, a incredulidade, pois por mais que nós vivamos tempos tão difíceis como temos vivido, algumas pessoas ainda mantêm a sua incredulidade. Infelizmente, as pessoas não têm depositado em Deus o crédito que ele merece, não têm depositado em Deus a confiança necessária. A sua fé, né, tem sido abalada aí, ou a fé de muitas pessoas tem sido abalada pelos momentos que têm acontecido, né, pelas situações que têm se apresentado. Por isso, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema tão relevante aí do nosso educador e pastor, né, pastora, perdão, nossa educadora Nelly Soares Ferreira, na verdade, né? Nossa educadora aqui, Nelly Soares Ferreira. E eu quero, então, chamar a você para fazer a leitura do texto bíblico que está lá em Isaías 53. Nós vamos ler o versículo 1 apenas, mas eu vou deixar o texto aqui completo para que você possa ler, para que você possa meditar nessa palavra, porque ela é muito importante, fundamental para a nossa vida. Vamos lá? Se você não puder abrir a sua Bíblia, me acompanhe aqui, então, na leitura que faremos. Isaías 53, olha ele aí, Isaías 53, verso 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Amém? Pois é. Esse é o tema que é textual, então, da revista de hoje, né? O texto que vem como base dos nossos estudos.
Meus queridos irmãos e amigos, eu quero então chamar a sua atenção para o seguinte. Quando nós falamos sobre incredulidade, quando nós falamos sobre esse tema tão relevante, a gente sabe que a incredulidade ela vem explícita de diversas formas, né? De diversos adjetivos, digamos assim. Né? Ela é colocada de diversas maneiras. Algumas pessoas colocam ela como problema, colocam ela como dificuldade, colocam ela como aflição, como tribulação, enfim, ela se apresenta de diversas formas. A grande questão é que, muitas das vezes, né, esses temas, como quando nos assolam, e a gente já em outros momentos comentou isso aqui, ela não vem por nada, ela vem porque em algum momento eu provoquei isso, né? Eu me coloquei nessa situação. Né? E Jeremias tem um texto lá, Jeremias, Lamentações, né, de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, que diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Pois é. As coisas que nos assolam, as coisas que vêm sobre nós, muitas das vezes fomos nós que, de alguma maneira, procuramos isso, de alguma maneira a gente trouxe isso para a nossa vida. Né? Então, é uma primeira reflexão aqui para fazer essa abertura da nossa lição. Então, quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-lo. É um outro ponto que eu gostaria de tratar com você hoje. Deus está me castigando, né? Algumas pessoas falam isso, comentam isso. Deus está me castigando. Eu fiz alguma coisa e por isso Deus está me castigando. A vida está me castigando, algumas pessoas dizem também. Como se fosse alguém que estivesse ali olhando, dissesse assim, o Messias, pronto, vamos fazer o seguinte, vamos castigar ele? Pois é, não é bem assim que funciona. Porque, no fundo, tudo que passamos são consequências dos nossos atos. Aquilo em que a gente vive, nós somos livres, então aquilo que a gente vive é consequência daquilo que eu estou plantando, daquilo que eu estou fazendo ou que eu não estou fazendo, também tem essa. Muitas das vezes a gente precisa fazer coisas, a gente precisa estar atento a alguns comportamentos, a gente deve evitar alguns comportamentos, a gente não evita. E por não evitar, vem sobre nós determinadas coisas. Então, eu quero muito chamar a sua atenção para isso. Exatamente para esse ponto que, muitas vezes, nós somos assolados por algumas coisas que nós mesmos provocamos. E, às vezes, as pessoas não têm muito o discernimento ou não quer ver isso. Né? E, por não querer ver isso, ela não consegue compreender e não acha uma solução para aquele problema, para aquela dificuldade. Né? Então, é importante estar atento a isso, meu querido irmão, amigo, você que está nos ouvindo e vendo neste dia que você escolheu aí para o estudo. A adversidade, essa adversidade, ela vem sobre nós por causa desse tipo de coisa. A gente já comentou em alguns momentos isso daqui. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem convivemos, vêm por causa de injustiças de líderes, de governantes. Podem também nos acontecer a ação do diabo, do Satanás, também pode. Deus vai permitir algumas coisas, como aconteceu com Jó, Deus vai permitir. Também para o nosso aprendizado, né, um momento pedagógico, a gente já falou sobre isso aqui também. Mas eu quero muito que você se atente a isso, ou seja, muitas das vezes eu estou trazendo para a minha vida coisas que têm me prejudicado. Então, eu queria que você hoje prestasse bem atenção nesse estudo para que você pudesse, então, entender alguns pontos que são relevantes para que você possa mudar, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa crescer como pessoa, como servo, para que a gente possa ser mais feliz. Tá certo? Então, eu quero muito que você entenda assim, Deus não nos abandona. Jamais Ele nos abandonou. Jamais você vai ser abandonado por Deus. Uma vez que você optou por estar com Ele, uma vez que você optou por seguir o seu caminho, uma vez que você escolheu Deus para a sua vida, Deus não vai te abandonar. Agora você é filho, não é mais criatura.
Então, o primeiro ponto é esse. E ele, como olheiro, lembra do olheiro? E nós somos barro, ele está nos moldando, ele está nos corrigindo, nos ajeitando, né? Ele está fazendo com que a gente aprenda cada dia mais. Eu quero, então, lembrar você que Deus não sai da boca da fornalha. Por pior vale do fogo que você esteja passando, por piores situações que você esteja passando, Deus está lá. Assim como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quando eles foram para a fornalha, Deus estava lá. Assim como fez com Daniel na cova dos leões, Deus estava lá. E Deus vai fazer conosco a mesma coisa. Ele não nos abandona. A partir do momento em que você tenha essa intimidade com Deus. E é aí que eu quero entrar. Porque as adversidades, o que nós vivemos, muitas das vezes também por causa da nossa incredulidade. Isso mesmo. Nós somos descrentes, nós não acreditamos nas coisas que até nós mesmos pregamos, nós mesmos falamos. Nós não acreditamos nisso. Então, essa falta de crença, essa falta de fé, esse ser incrédulo, ele acaba se afastando dos propósitos de Deus. Muitas vezes as pessoas não se atentam a esse tipo de coisa, mas é verdade. É verdade. Tem uma grande amiga minha, e foi minha professora na IBD, ela nos ensinava, tá, até hoje, graças a Deus, o nome dela é Margarete Mota, uma pessoa fantástica. Eu aprendi muito com ela também. E ela foi minha professora na IBD, e ela dizia uma coisa nas suas aulas, quando a gente fala sobre ser crédulo, né, acreditar, sobre fé. Ela dizia o seguinte: meu irmão, minha irmã, se você vai trabalhar hoje e você olha para o tempo e pede a Deus para não chover, você não pode levar o guarda-chuva na bolsa, porque você pediu para não chover. Então, por que você está levando o guarda-chuva? Por que você botou a sua sombrinha na bolsa? A sua oração não foi para não chover? Tem que acreditar, tem que confiar. Não é verdade? Quantos de nós estamos colocando os nossos guarda-chuva na bolsa após a nossa oração? Isso é um fato que nós precisamos lembrar sempre. A nossa oração, a nossa crença, a nossa fé, a nossa credulidade, ela tem que ser apoiada no Deus que nós acreditamos e confiamos. Nós não podemos orar e depois fazer algo para nos proteger, como se Deus não fosse o ser maior, o Senhor de todas as coisas. Você entende isso? Então, vamos entender essa questão da incredulidade que tem trazido para muitas pessoas muitas adversidades, né, para a vida delas. Começamos pelo seguinte ponto. Alguns momentos, né, a adversidade vem do fato de pessoas não acreditarem em nós, não acreditarem na pregação do Evangelho, não acreditarem no Deus que é pregado. Pois é. E aí, o que acontece? Aí vem a pergunta de Isaías lá, que nós acabamos de ler. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pois é. Quem creu na sua pregação? Quantas vezes, irmãos, e o mundo ele é às vezes tão imediatista, né? Ele é tão número, né? Todas as vezes as pessoas estão procurando números. Aí eu já ouvi várias vezes na igreja assim, esse ano, né, a igreja não teve nenhum convertido, né? Ninguém aceitou a Cristo. Aí fica questionando o pastor, quem pregou, como se a igreja fosse aquele lugar em que todas as vezes eu preciso trazer gente para se converter. Eu fico contando o número de membros. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. Jesus disse isso. Então, a gente fica aqui contando. E minha igreja tem quantos membros? 200. E a sua? 300. E a minha tem 500. Como se isso fosse algo que vantajoso, sabe? Não é, para Deus não é isso. Senão não existia a parábola, né, da ovelha perdida, uma ovelha. Senão Deus não estaria atento, né, à questão dos valores, porque é isso que Deus está atento, a questão de valor, aquilo que nós valorizamos, que é a vida. Então não é o número que importa. Muitas pessoas acham que é o número.
não é o número, mas é a qualidade de pessoas que têm vindo a Jesus Cristo. Não adianta eu ter 2.000, 3.000, 10.000 membros, onde 9.500 membros não têm comunhão com Deus. No final eu tenho 500. Entende? Então não é isso, é a comunhão, é a crença, é acreditar que Deus está sempre na direção das coisas. Então, como servos de Deus, a gente não pode ficar nessa coisa lógica, porque a fé não é lógica. Né? A fé não é aquela coisa que é matemática. É isso? Pois é. É isso que a gente tem que entender quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de credulidade. Muitas pessoas, infelizmente, hoje ficam se apegando a esse tipo de números, essas coisas. E não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de vidas salvas. Vidas realmente salvas. Se serão 10, amém. 20, amém. 1.000, amém. Façamos o nosso trabalho, sabe por quê? Porque a obra não é minha, a obra é de Deus, eu sou apenas um canal. Quem convence o homem do pecado não é este ser que vos fala, é o Espírito Santo. Eu sou apenas um canal, entende? Então é importante a gente trabalhar e entender essa relação aí, para que a gente não seja pego por esse laço aí de lógica, de números, né? De quantos tem na nossa igreja, quantos tem na minha igreja, mas sim de pessoas realmente crédulas, confiantes, salvas. Né? E aí, irmãos, é importante a gente lembrar disso. Né? Esse texto de Isaías 53, ele é fantástico. Leia todo ele depois, com calma. Você vai ver toda a história de Cristo ali, né? Desde a sua vinda, da sua entrega lá para ser morto. Né? É um texto maravilhoso. Né? É um texto maravilhoso. E o que nós precisamos, de fato, é acreditar realmente que Deus tem revelado para nós a cada dia o seu caminho, o seu propósito. Então, que você possa, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, entender que é necessário crer, acreditar, mesmo quando tudo está no caos. Tem que acreditar e confiar em Deus. Né? E aí é isso que nós vemos. O braço do Senhor, né? Ou seja, Jesus Cristo, ele foi o braço do Senhor. Ele veio até nós. Quem creu? Quantas pessoas? Veio para os seus rejeitaram. Então, quem creu? Então, é importante lembrar disso. É importante saber que Deus, né, enviou o seu Filho para que a gente não pereça, mas para que a gente fosse salvo por ele. Né? João 3,16. Então, é importante a gente saber disso, é importante a gente crer o tempo todo. Né? Então, essa mensagem ela tem sido clara ao longo do tempo, mas algumas pessoas são cegas, surdas, né? Ou pelo menos se fazem para que não entendam. Por quê? Porque o Evangelho sempre foi uma palavra de confronto. O Evangelho vai na contramão do que eu gosto, do que eu quero, do que a carne quer, do que o homem quer, do que a mulher quer. Ele sempre vai confrontar isso. E aí resta saber o quanto eu estou disposto a abrir mão disso para seguir, né, os caminhos de Jesus. Então, eu quero muito que a gente pense nisso também, sobre as mudanças que são necessárias para o nosso dia a dia, para que a gente vença as nossas lutas, né, para que a gente vença as nossas dificuldades. Né? Então, a você que foi revelado o Evangelho, a você que está sendo revelado o Evangelho, creia sempre, acredite sempre, né? Porque a mensagem de Deus é clara. Né? A mensagem de Deus não é uma mensagem arrogante, não é uma mensagem inescrupulosa, mas sim uma mensagem de amor e de paz. Né? Que a gente possa sempre pensar nisso, que a gente possa sempre mudar ali os nossos comportamentos para que a gente cresça e viva cada vez mais e melhor. Né? O que acontecia com o povo nessa época de Isaías? O povo servia a outros deuses, queria somente acumular riquezas, queria apenas servir a deuses que fosse ao encontro das suas vontades. Eles queriam servir aqueles deuses que permitiam que eles fizessem o que eles quisessem. Então, a visão deles era muito humana, muito terrena, muito imediatista.
Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Os dias sempre foram assim. As pessoas sempre querem o momento, o agora, o hoje, não querem abrir mão de muita coisa. E isso acaba realmente atrapalhando essa relação aí. E Isaías, então, escreve, chama atenção para isso daí, né? Por quê? Porque Jesus veio para os seus o rejeitaram. Essa é a grande verdade. E rejeitam até hoje, né? Até hoje. Então, quem vai acreditar nesse evangelho? Quem vai acreditar no Senhor? Né? Então, nós precisamos muito da ação de Deus, do Espírito. Precisamos muito levar a palavra e orar para que o Espírito Santo mude a vida dessas pessoas, para que eles possam abrir a sua mente, o seu coração e aceitar a Cristo. Né? Outro ponto importante aqui falar é exatamente dessa incredulidade que toma conta hoje do nosso mundo, né? Assim como tomou conta do mundo daquela época, né? A incredulidade, ela acaba atrapalhando a relação sua com Deus. Ela acaba atrapalhando e fazendo com que as pessoas não confiem no Deus, que é o Deus soberano. Hoje, muitos caminhos têm sido mostrados para desviar a atenção dessa crença necessária no Deus maior. As pessoas confiam em tudo, menos em Deus. Né? E essa é a questão. Por quê? Porque elas são aquele modelo ali, né, de Tomé, né, só acredito vendo. Pois é, aí não é fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1 fala isso. Então, se a gente, de fato, não prestar atenção nisso, a gente vai cair aí, como diriam os antigos, vamos cair do cavalo. Né? A gente vai tropeçar fácil. Então, a incredulidade, ela impede as pessoas de receber as bênçãos de Deus. Eu separei aqui até para a gente fazer a leitura de umas partes da revista, que eu achei muito interessante, que diz assim: a incredulidade é falta de crença em Deus, ou fé em Deus, em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. Então, ou seja, nós não cremos, as pessoas, desculpa, nós não, mas muitas pessoas não creem. E elas oram, pedem para não chover, mas levam guarda-chuva. Entende? Então, a sua oração tem sentido. Leva o guarda-chuva e não ora. Entende? Então, quando você faz isso, você só mostra o quanto incrédulo você é. É muito importante você saber que Deus, ele ouve a nossa oração. O responder é o tempo dele, mas ele ouve. Então, essa necessidade que nós temos de confiar, de acreditar. Se, por um lado, a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, por outro lado, afeta a capacidade individual de receber os benefícios da tal fidelidade. Né? E lá em Romanos 3:3 diz assim: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Não. Deus é fiel. Mas a sua incredulidade vai impedir você de ser beneficiado por Deus, receber os benefícios, porque você não crê. A fé é que faz a diferença. Né? A fé é que muda as coisas. Então, quando nós falamos isso, nós vamos ver em vários textos bíblicos, né, Jesus mesmo falando várias vezes: a tua fé te salvou. Não é isso? Tua fé. Foi isso que ele falou para Bartimeu lá? Tua fé te salvou. Então, quando você não acredita, você não vai ser curado. Se você olhar na palavra de Deus, principalmente nas ações de Cristo, né, nos seus milagres, você sempre vai ver essa pincelada lá. Jesus fala assim: você crê? Então, vai e fique em paz. A tua fé te salvou. Quer dizer, o tempo todo Deus buscando em nós a transparência com relação no que ele acredita. Por que, irmãos, isso é importante? Porque quando eu não tenho fé, eu deposito só no outro a confiança. Né? Só no outro. E isso acaba realmente sendo ruim. Né?
Olha só que coisa interessante nesse texto aqui, ó. Está lá em Marcos 9, 22. Diz assim: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que esse pai falou. Ele jogou para Jesus a cura da sua filha, lá, a cura da sua família. Aí o que Jesus responde para ele? Como assim, se tu podes? Eu posso, né? Aí ele pergunta, é possível, né? Tudo pode, tudo é possível ao que crê. Você crê? Olha só, devolveu para aquele homem a necessidade de ele revelar a fé dele. Então, às vezes, a gente fica esperando, poxa, Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E Deus pode? Claro que pode. Mas ele só vai fazer a partir do momento em que você creia, porque senão vira uma coisa assim, de um ser poderoso que faz as coisas pelas pessoas, mas sem essas pessoas depositarem nele algum tipo de crença, de fé. E não é isso que acontece. Não é um gênio da lâmpada, entende? Mal e porcamente aqui comparando. Sabe, você tem os desejos, você pede. Não, você tem que acreditar. E aí Jesus chama atenção para isso. Nós temos que acreditar. A tua fé te salva. Entende? É a tua fé, é acreditar. E isso é muito importante nessa relação aqui. Muitas pessoas são incrédulas, não confiam, não acreditam em Deus. Quantas vezes você já ouviu dizer assim, eu não confio na Bíblia, foi escrito por um monte de homens. Como é que você acredita nisso? Diz que é a palavra de Deus. Eu acredito porque foram homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo dele. Histórias de pessoas que viveram sua fé, né? sua relação com Deus na sua vida. Como que eu não vou acreditar? Nós batistas temos a palavra de Deus como nosso livro de fé, regra e prática, não é isso? E lá diz isso, lá diz que a fé ela é importante, a fé salva as pessoas. Tua fé te salvou. Então, se eu não acreditar nisso, e é isso que eu tenho que levar para o meu próximo, é isso que eu tenho que mostrar para as pessoas, dar o testemunho de que a fé salva, e o que Jesus já fez na sua vida, entende? Quais foram as mudanças que ele fez na sua vida. Então, quando nós olhamos isso, nós precisamos mostrar para o mundo o quanto o mundo é incrédulo e precisa ser crédulo, o quanto eles precisam acreditar e ter fé que as coisas vão mudar, que 2021 vai ser melhor, que há esperança, entende? É isso que nós devemos crer, porque nós confiamos num Deus soberano. Você crê nisso? Pois é. Então, isso é importante. Essa mudança é necessária, sabe? Porque quando nós não fazemos isso, a gente perde a bênção. A gente deixa de ser feliz. A gente deixa de crer e acreditar, de crescer. Então, eu quero muito que você entenda a necessidade dessa mudança, né? Necessidade do quanto Deus, de fato, precisa que a gente também creia nele para que as coisas aconteçam. Né? Outro ponto que eu separei aqui, né? Incredulidade também denota, invariavelmente, desobediência, rebelião, em todas as suas formas. Ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus, sendo esse o motivo porque é um pecado tão hediondo. E aí, eu quero te mostrar aqui João 5,10, né? O texto aqui de João 5,10. Né? Vamos abrir aqui a palavra de Deus para a gente... Espera aí. João 5,10. Irmãos, 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crer, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, que Deus de seu Filho deu. Olha isso. Né? Eu vou ler novamente. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crer, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Que coisa, hein, irmãos? Que texto, hein? Pois é. Essa é a questão.
o quanto de fato, quando nós não cremos, nós estamos pecando também. A incredulidade ela passa a ser pecado, porque Deus fez um esforço imenso para que a gente pudesse, então, ter o Jesus aqui, para que nós fôssemos salvos por ele, né? Então, é importante a gente entender essa relação, né? Muitas pessoas acabam perdendo a bênção, acabam não sendo salvos, acabam não desfrutando, né, de tudo aquilo que Deus tem separado por falta de fé, por desobediência, né? Então, é importante que a gente entenda isso. É na desobediência que a incredulidade encontra sua expressão prática. Quando você desobedece a Deus, você está sendo incrédulo, porque você não está confiando no que Deus disse que vai fazer. Entende? Olha só a relação aí, né? Então, tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3:12. Né? Então, eu quero muito que você compartilhe isso, que você entenda essa relação aqui, né, com o seu Deus. Outra coisa, precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que, por meio de nós, as pessoas venham a conhecer, né, ao Senhor. Pois é, então as pessoas olham para nós, as pessoas esperam de nós alguma coisa, porque nós somos de Deus, nós somos evangélicos, cristãos. Então, quando as pessoas olham, no mínimo elas precisam ter esperança. E nós precisamos levar essa esperança até elas, porque nós somos de Cristo, nós temos a fé de Deus em nós. Você tem essa fé? Você leva esperança para as pessoas? Pois é. As pessoas não podem, ao conversar com os cristãos, saírem mais desanimadas do que chegaram. Nós precisamos levar esperança, porque nós pertencemos ao Deus vivo. Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar. Entende? Quando alguém diz assim, persevere, ou seja, continue, não desista, vamos em frente, seja forte, é isso, né? Então, quando nós olhamos para esse processo, a gente precisa entender o quanto é importante sermos crédulos e não trazermos para a nossa vida adversidades e incredulidades. Porque a nossa relação com Deus é uma relação de proximidade. Entende isso? Então, é importante a gente lembrar disso no nosso dia a dia. Outra coisa aqui, né? Em Tiago 2,19, está ilustrada uma mera concordância intelectual a uma verdade, quando diz que até os demônios acreditam que há um Deus. Certamente, eles não são salvos por esse tipo de crença. Olha isso. Os demônios também acreditam em Deus, irmão, mas eles não são salvos. Olha que coisa. Porque eles são incrédulos, porque eles fazem o pecado, né? Só praticam o mal. Nós não pertencemos a esse mundo. Somos filhos de Deus. Nós não pertencemos a esse grupo, nós somos filhos de Deus. Então, eu quero muito que você se ligue nisso, né? A salvação, ela é a união salvífica, né? A salvação, ela vem no momento em que eu escolho me unir a Cristo, no momento em que eu escolho trazer o Espírito Santo para a minha vida, no momento em que eu aceito a Cristo como Salvador. Então, aí existe uma união. Isso mesmo. Entende? E essa é a relação aqui, quando a gente fala de credulidade, acreditar sempre, perseverar, né? E aí isso envolve essa combinação, né? Que é uma combinação de esperança em Cristo, entrega a Ele. Essa fé envolve dependência pessoal na obra concluída do sacrifício de Cristo, como a única base para o perdão de pecado e entrada no céu. Quando nós oramos, nós falamos o quê? Em nome de Jesus, amém, não é verdade? Pois é. Porque Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Jesus é o nosso interlocutor. Jesus é a nossa salvação. Amém? Pois é. Então é nisso que a gente tem que se apegar. É nisso que a gente tem que seguir a nossa vida, né? Então a fé faz parte da vida cristã, né? Ela está do início ao fim na nossa vida. Então a gente não pode esquecer disso. Nós precisamos contar uns com os outros para isso, para que a gente seja salvo, para que a gente seja forte,
para que a gente viva uma vida de esperança. Nós oramos uns para os outros. Tiago também diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A oração de um justo também elimina multidões de pecados. Então é importante que você saiba disso. É importante que você saiba que, por isso que nós nos juntamos como igreja. Esse ajuntamento de pessoas é a igreja, né? Tá? Então nós estamos ali para isso, para fortalecer um ao outro. Outro ponto para a gente finalizar aqui, que diz assim: a fé é o instrumento pelo qual o dom da salvação é recebido. Então, se você tem fé, amém. Se você acredita, amém. Porque a fé é que vai te salvar. Entende? A fé em Jesus. A fé num Deus que está o tempo todo nos guardando, nos protegendo. Por pior que seja o momento, ele está na condição, né? Ele está na condição. Então, assim, em nenhum momento Deus está na contramão de nada. Então, a fé precisa crescer a cada dia, à semelhança de um músculo que se desenvolve quando esticado ou malhado. Ela aumenta pela oração, ela é fortalecida pelo estudo da palavra, ela cumpre-se quando nos submetemos diariamente ao Senhor Jesus. Vivemos pela fé e a fé vive pela prática. Está vendo? Então, é importante. Então, Billy Graham disse que a fé salvadora tem uma qualidade que a distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida de fé? Entende? Então, veja o quanto é importante essa relação com Deus de credulidade e de confiança. A fé, irmãos, é importante porque ela vai nos direcionar para Cristo sempre. A fé vai nos fortalecer a cada dia, acreditando que sempre é possível fazermos a diferença, que o mundo tende a nos prejudicar, mas Cristo tende a nos salvar. E Deus está no controle de todas as coisas, né? Então, às vezes as pessoas estão aí perdidas porque não acreditam em nada. Estão perdidas porque acham que o que vai salvá-las é ter um bom celular, ter uma boa rede social. Vai salvar são as pessoas que se apoiam. Não é isso. Quem nos salva é Cristo, né? O mundo jaz no maligno. Quem nos salva é Cristo, né? Então, que a gente possa ter sempre essa confiança, que a gente possa sempre mostrar e acreditar que nós somos de Cristo e nós levamos a esperança ao próximo. Leve a esperança em 2021. Leve a esperança para o teu próximo. Mostre que tu és um servo de Deus e que o teu caminho é um caminho apesar das tribulações, mas é um caminho de confiança. E que Deus tem feito maravilhas na sua vida. Enxergue isso, mostre isso ao teu próximo também. Acredite que Deus nunca nos abandona. Em nenhum momento Ele nos abandona. É isso que a gente precisa acreditar. O mundo precisa ser cristão, o mundo precisa ser crédulo. O mundo está incrédulo, mediante a todas as pandemias, todas as corrupções, tudo que acontece por aí, as pessoas não acreditam. Mas Deus é o único. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Ele não muda. Ele é o mesmo. É nesse Deus que prometeu grandes coisas no passado e que é o mesmo de hoje, que nos promete que nós suportaremos, que nós seremos mais do que vencedores. Mas confie, acredite, coloque a tua fé em prática, como Billy Graham coloca aqui, ó. Billy Graham disse, né, que a fé salvadora tem uma qualidade que a distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Então, que você realmente possa entender isso, que você realmente possa mudar a sua vida nesse sentido, né? Fazendo com que as coisas realmente sejam diferentes na sua vida. Acredite, seja crédulo, confie, tenha fé que 2021 vai ser muito melhor na sua vida. Eu acredito nisso. Você acredita? Pois é. Confie em Deus, pois Ele tem grandes planos para você nesse ano. Deus te abençoe. Confie em Deus. Tenha uma excelente semana aqui na paz. E até a próxima.